irmãos que se faz aqui presente. Como o irmão Tiago falou, nós estamos muito felizes por estarmos finalizando, irmãos, uma etapa, né, deste trabalho que a gente tem realizado durante todo o ano de 2021, com esse tema, né, que nasceu no coração do Senhor. Tem muitos aí já falando que o nome do Ministério de Casais é Ministério de Casais Cuide Bem do Seu Jardim, mas não é, irmãos. O nome do Ministério de Casais é Ministério de Casais em Aliança com Deus. O Cuide Bem do Seu Jardim é o tema que nós trabalhamos no ano 2021, né? Então, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive sobre esse tema, que no finalzinho do ano passado, né, um ano tão difícil para cada um de nós, né, um ano que eu tenho certeza que marcou e vai marcar, vai passar anos, mas vai ficar cicatrizes, né, porque foi um ano difícil, um ano que ninguém esperava, né, de acontecer o que aconteceu, não é verdade? Muitas perdas, muitas lutas, muitas dificuldades, né? Um ano que nos fez repensar muitas coisas, mas que nós vimos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E se você está com seu cônjuge aí do lado, minha filha, agradece muito. Nós somos sobreviventes, irmãos, desse inimigo invisível que se chama o Covid. Eu falo com experiência própria, não somente porque eu tive o Covid, mas mesmo aqueles que não tiveram, mas com certeza teve contato, só não contraiu a doença. Então, nós somos sobreviventes dessa guerra invisível qual nós vivemos, ainda estamos vivendo, porque a pandemia ainda não acabou. Então, nós somos gratos ao Senhor. E no final do ano passado, onde o Ministério de Casais tinha programado algo para acontecer no ano de 2020, e em março a gente teve que mudar toda, né, não só nós, mas todas as denominações, todas as programações foram mudadas, né? Mas no final do ano eu comecei a conversar com Deus: Senhor, dá uma palavra para a gente trabalhar o ano que vem, o que a gente faz? E o Senhor, no meu coração, no meu espírito, falou: cuide bem do seu jardim. Esse tema, o qual nós trabalhamos todo esse ano. E a gente foi em 77 casas. A equipe do Ministério de Casais foi em 77 famílias. Tenho certeza que a maioria dos que estão aqui tiveram a nossa visita, realizando uma serenata e cuidando de vocês através de uma mensagem, de uma oração. E nós trabalhamos durante todo o ano, realizando subtemas relacionados a esse tema, né? Nos primeiros 3 meses, que começou em fevereiro, a gente falou sobre... a gente falou online, né? Porque a gente ainda não estava de forma presencial, mas aqueles que não viram, está lá no canal da igreja, né, Tiago? Os vídeos. E a gente falou sobre a poda, como a poda se faz necessário. Nós falamos sobre as folhas secas, falamos sobre fortaleça sua raiz, o que semeamos colheremos, falamos sobre os bons frutos. O meu jardim não está florescendo, baseado lá em Abacuque. Falamos sobre vigilantes em nossos jardins, né, sobre as raposinhas. Quem lembra dessa mensagem? Cuidado com as raposinhas. Falamos sobre a esperança para a árvore cortada, e mês passado falamos sobre aprendendo com as borboletas, uma mensagem que o nosso pastor Joel se trouxe para nós, o qual muito nos abençoou. E nessa noite a gente vai falar sobre o meu jardim regado pela água viva, que está baseado lá, irmãos, no livro de João, capítulo 7, versículo 38. Aqueles irmãos que estiverem com as suas Bíblias e quiser estar junto, para nós estarmos lendo junto esse texto, livro de João, capítulo 7, versículo 38. E a gente entende, irmãos, a gente falou muito sobre jardim, né, que vem fazer referência à nossa família, e a gente entende que todo jardim, ela precisa de uma substância chamada o quê? Para florescer, para não morrer, ela precisa de água. Por mais que a folha, ou a flor, ou melhor dizendo, a planta, ela seja forte, ela precisa de água. Ontem eu estava tendo um pouco de um estudo com Marilane sobre planta, e ela falou assim: não, essa aqui quase não precisa de água, mas em um momento ela vai precisar, porque senão ela vai morrer, não é verdade? Então, todo jardim precisa dessa substância chamada água.
Toda planta, o cacto, por mais que precise de pouquinha água, mas ele precisa da água para sobreviver. Não é diferente como nós, como a nossa família. E a gente vai aprender nesse texto que água é essa? Que água é essa que a nossa família precisa para florescer, para fortalecer sua raiz e para dar bons frutos. Livro de João, capítulo 7, 38, diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Em outras versões diz, rios de água viva correrão do seu interior. Que água viva é essa, irmãos? No versículo 37, irmãos, antes desse versículo que nós lemos, Jesus ele está numa grande festa falando para judeus. E ele se levanta em alta voz e diz assim, olha só, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Dizendo lá no passado, há muitos anos atrás, para uma festa onde só tinha judeus, quem tem sede? Eu imagino que o Senhor já olhava para aquelas pessoas e viam nelas pessoas sedentas. Viam nelas pessoas que careciam de algo. Pessoas mortas espiritualmente. Ele diz, olha só, quem tem sede, vem a mim e beba. E no versículo 39 diz assim, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque era o Espírito Santo. Essa água viva, irmãos, é o Espírito Santo que viria sobre nós e que está no nosso meio. E que a partir do momento que nós aceitamos Ele como o único, suficiente Salvador de nossas vidas, Ele habita no meio de nós. Amém? Essa água viva, ela é a presença do Espírito Santo. E não diferente, irmãos, como lá no passado em que Jesus via muitas pessoas sedentos dessa água, sedentos da presença dEle, também nós. Hoje o que nós mais vemos, famílias sedentas. Famílias morrendo, famílias sendo destruídas por não ter a presença da água viva com eles. E essa presença, irmãos, é uma presença gloriosa, que veio habitar em nós. E como a gente vê essa importância, eu queria que os irmãos me ajudassem nessa pregação. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, ela veio fazer o quê? Ela veio habitar. Fala para mim essa palavra junto comigo. Habitar. A presença do Espírito Santo veio habitar no meio de nós. E eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque é uma grande diferença, irmãos, de habitar e visitar. E muitas das vezes em nossas orações a gente fala, Senhor, visita. Visita minha casa. Visita meu lar. Visita minha família. Visita minha vida. E a visita, irmãos, ela é de vez em quando. A visita, se passar de 2 semanas, já incomoda. Ou não? Incomoda. A visita, ela não conhece sua intimidade. A visita, ela não abre o seu guarda-roupa. Por mais que seja uma pessoa que você goste muito, é difícil uma visita ir lá e abrir a porta do seu guarda-roupa ou pegar, abrir a sua gaveta. Lá em casa tem uma gaveta em que eu e Roberta, a gente coloca os documentos, as coisas importantes para nós. Visita nenhuma mexe naquela gaveta. Agora, quem habita, não. Quem habita faz falta. Meu filho ficou uma semana fora, uma noite fora para o acampamento dos adolescentes. Já me fez falta. Eu olhava para a cama dele, tem um negócio estranho, gente. Aquela cama vazia. Porque faz falta, porque ele habita. Quem habita, conhece a intimidade. Quem habita na casa tem liberdade de ir lá e abrir o guarda-roupa. Tem a liberdade de ir ali e abrir a gaveta. Agora, quem visita, não. Então, o Espírito Santo, ele não pode visitar a nossa casa. Ele precisa habitar. Ele precisa habitar no nosso lar. Famílias que são regadas por essa água viva, que é a presença do Espírito Santo, ela tem relacionamento com Ele. Que tipo de relacionamento é esse, Alessandra? É a leitura da palavra, é a oração,
é a busca constante. Uma família que é regada pela água viva, irmãos, ela busca relacionamento com o Pai. Não algo de vez em quando, mas é sempre. Não é quando eu sinto necessidade, mas é contínuo, porque Ele habita. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, quando Ele habita na nossa casa, na nossa família, nas nossas vidas, Ele precisa habitar. E mais do que eu buscar relacionamento, de conhecimento da leitura da palavra, levar minha família a isso, eu preciso praticar. O que agrada o coração de Deus, irmãos, não é o acervo de conhecimento que você tem da palavra dEle, mas é o conhecimento e a prática. Mais do que eu conhecer, eu preciso praticar. Mais do que eu levar meu filho a conhecer a palavra de Deus, eu preciso praticar e levar ele a praticar também o que a palavra do Senhor diz. Uma família regada pela água viva, pela presença do Espírito Santo, além de conhecer, além de buscar relacionamento com Ele, pratica. Pratica. O pastor Joelce, na semana passada na Escola Bíblica Dominical, ele falou algo que realmente, infelizmente, é o que está acontecendo. O mundo vai de forma, irmãos, que o que antes não podia, era pecado, era mal visto por todos os olhares, sendo a pessoa evangélica ou não, hoje é tolerável, amanhã pode ser obrigatório. Então, isso me chamou muita atenção, o quanto nós devemos fortalecer as nossas famílias na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é a mesma. As pessoas que querem que ela mude para favorecer aquilo que elas querem, para a vida delas ou para a família delas. Mas a palavra de Deus, ela é clara em todos os sentidos. No livro de Romanos, vocês irmãos podem colocar para mim, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim, Romanos 8, 14. Pergunto, pois, acaso... Não, 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma família que é regada pela presença de Deus ou pela água viva, uma família que é regada pela água viva, que tem o Espírito Santo de Deus sobre ela, é uma família que é guiada. O que é ser guiados, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus? O que é eu ser guiada? O que é minha família ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? No livro de Salmos 32, 8, diz assim, eu gostei muito desse versículo, irmãos, eu estou falando ele direto para onde eu vou, porque falou muito ao meu coração. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com meus olhos. Uma família que é regada pela água viva, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Já não prevalece mais a minha vontade ou a vontade do meu esposo, mas é a vontade do Pai. Porque muitas das vezes, situações, a gente é levado a família a decidir alguma coisa, a gente vai comprar aquele carro, a gente vai trocar de carro, a gente vai isso, a gente vai... Coisas simples. Recebemos esse dinheiro, a gente vai fazer o quê? Ou você vai para esse emprego ou não, coisas simples. E a gente, às vezes, nós como mulheres, não, eu acho que tem que ser assim. Não sei, lá em casa eu tive que mudar muito isso. Não, porque tem que ser assim. Roberto falava, a gente foi comprar um sofá e depois eu reclamei do sofá. Ele, quem escolheu foi você, porque eu não queria esse sofá. Não foi, marido? Porque, não, tem que ser assim. Não, Roberto, eu acho que é assim e ele sempre foi na dele. Tá. Mas eu aprendi, irmãos, que não tem que prevalecer a minha vontade ou a vontade dele. Uma família que é regada pela água viva prevalece a vontade de Deus. Não é mais o que ele pensa ou o que eu penso, mas o que o Senhor quer de nós. O que o Espírito Santo de Deus quer para a nossa vida. Eu aprendi, irmãos, que muitos choros poderiam ser evitados, muitas lágrimas poderiam ser evitadas, muitas frustrações poderiam ser evitadas, muitas decepções poderiam ser evitadas se nós fizéssemos somente uma oração. Se a gente colocasse diante do Senhor, Senhor, eu quero isso, Deus, mas o que o Senhor quer? O que o Senhor deseja?
para minha casa e para minha família. E nós dois aprendemos juntos, irmãos. Quando nós oramos lá em casa, a gente costuma orar na minha cama. Eu fico numa ponta, João fica na outra ponta, Roberto na outra ponta, geralmente Isabela fica esparramada na cama. E eu sinto, irmãos, o Espírito Santo de Deus ali, ó, na outra ponta da cama. E a nossa conversa, irmãos, é: Senhor, nós desejamos isso, mas eu quero a tua vontade. E a gente tem aprendido muito, né, Roberta, de como, irmãos, como a gente tem tido experiências com Deus em relação a isso. Da gente colocar na mão do Senhor, a gente vê, e quando não é para fazermos, Deus mostra. Deus mostra, Deus revela, porque quando é da vontade de Deus, irmãos, nós temos paz, as coisas acontecem assim, ó. Não tem impedimento, não tem empecilho, né, marido? As coisas fluem, porque o Senhor está no negócio. Eu aprendi alguns anos atrás, e quando eu estava meditando nessa passagem, nessa mensagem que o Espírito Santo de Deus estava colocando no meu coração, me fez lembrar, quando eu e Roberto nós nos casamos, nós fomos morar num quarto com banheiro. Alugamos um quarto com banheiro, né, Roberto? A gente foi morar num quarto com banheiro. E eu comecei a trabalhar em Macaé, e a gente começou a juntar dinheiro, e quando a gente tinha um dinheiro, nós falamos assim: vamos comprar um terreno. E a gente andou Macabu em peso, atrás de um terreno. Quando a gente gostava do terreno, a gente não tinha o valor do dinheiro, ou quando a gente tinha o valor do dinheiro daquele terreno, a gente não gostava do terreno, enfim. E Roberto falou assim: Alessandra, no terreno da minha família tem espaço, vamos lá ver. E o pai dele chega para a gente, eu não esqueço disso, não foi? Estava eu e Roberto, o pai dele, e falou assim: ó, o que sobrou para vocês é isso aqui. Quando eu olhei, irmãos, o terreno era assim. E tinha uma árvore enorme. Eu falei: meu Deus, como é que constrói uma casa aqui? Como, pai? Mas foi acontecendo, o terreno ficou plano e tal. Só que muitas pessoas começaram a falar: você é doida. Construiu uma casa aí. Meu cunhado furava uma sapata, irmãos, vinha água. Falaram: isso aí é brejo. E muitas palavras contra eu construir aquela casa ali. Que eu ia morar em beira de vala, que eu ia jogar meu dinheiro fora, e aquelas palavras começaram a me incomodar. Eu comecei a ficar inquieta, com meu coração inquieto. Senhor, poxa, a gente está gastando tanto dinheiro, Deus. Será que é realmente para eu construir a casa ali? E um dia fomos convidados para ir numa igreja, ali na Vila Nova, Cruzada, e tinha um pastor ao qual nós gostamos muito ainda de ouvi-lo. E ele foi pregar, e nós fomos lá na igreja. E o pastor pregando, e no exato momento, irmão, não tinha nada a ver com a pregação. Ele vira e fala assim: olha só, Deus quer você ali, porque é ali que Ele vai te abençoar. Você está vendo hoje, Deus já está vendo o amanhã. Para de ouvir a voz de homens e ouve a minha voz. Você está sendo influenciada por voz de homens, mas eu estou aqui para te dizer, para você ouvir a minha voz. É lá que eu vou te abençoar, irmãos. Você sabe que eu sou chorona, né? Senhor, obrigada. Eu não preciso ouvir mais nada, Deus. Hoje, irmãos, hoje, para a glória do meu Deus, para a glória do nosso Deus, eu falo: eu moro na melhor casa, porque é a minha casa que Deus me deu. Eu tenho paz e nós somos muito abençoados ali naquele lugar. E eu tenho algumas semanas atrás, Roberto pediu para o moço capinar o quintal do lado, e ele virou e falou assim, ele capinou, depois ele olhou e falou assim: olhou para a minha casa. Eu vi o início dessa casa, dessa obra, e olha que eu dizia que isso não ia acontecer, porque vocês estavam jogando dinheiro fora. Mas eu vejo que vocês fizeram uma boa escolha, fizeram uma boa obra. Eu falei assim: olha só, senhor. Como é o nome dele? Aquele que capinou lá. Eu falei assim: olha só, isso aqui não tem nada a ver comigo, nem com meu marido. Isso foi Deus. Tudo que o senhor está vendo aqui foi Deus. É para a glória dele. A honra é dele. Isso é Deus. Irmãos, uma família que é regada pelo Espírito Santo, ela é guiada por Deus.
Não prevalece mais a sua vontade, não prevalece mais a vontade sua da sua esposa, seu ou da sua esposa. Não, prevalece a vontade de Deus. Ore antes de tomar qualquer decisão, por mais simples que seja, ore. Busque a orientação do Pai. Porque muitas das vezes, irmãos, eu já até falei uma vez numa mensagem aqui que eu preguei, muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, como fosse vamos imaginar que a nossa família fosse um carro, entra, Deus. Mas aonde você tem colocado o Espírito Santo dentro desse carro? Você tem colocado ele no banco do carona ou no banco do motorista? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente bota ele no banco do carona. E quem dirige sou eu. E quando eu tenho dúvida, ou quando eu sinto que o negócio não está ficando bom, aí, Espírito Santo, eu vou para a direita ou para a esquerda? Mas quando a gente quer realmente ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, o lugar dele é no lugar do motorista. Não prevalece mais a minha vontade ou a vontade do meu esposo, a vontade dele. É ele que dirige. É ele que instrui. É ele que ensina o caminho que nós devemos seguir. E vai nos guiando, amados, com os teus olhos. Eu fico imaginando, eu falei isso para Renata, falei, Renata, é como o Espírito Santo de Deus estivesse assim constantemente, sobre a nossa família. Com os olhos dele, ele vai nos guiando, nos instruindo e nos ensinando o caminho que devemos seguir. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Famílias que são regadas pela água viva. Não tem como se perder com aquilo que tentam nos influenciar. O mundo tem tentado, irmãos, nos influenciar com coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, que vai contra a palavra do nosso Deus. Mas quando a gente é guiado, quando a gente é regado pela essa água viva, quando a presença de Deus está no nosso meio, nada nos influencia. Eu costumo dizer para João, quando ele sai, mãe, eu vou ali jantar com meus colegas e tal. Você nunca esqueça de quem você é. Quem tem que influenciar é você. Você que tem que ser influência, porque você conhece a palavra. Não se deixa ser influenciado. Assim serve para nós, irmãos. Eu lá no meu serviço, meu marido no serviço dele, a gente no meio dos nossos amigos, a gente tem que influenciar, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. A gente não tem que se deixar ser influenciado por ninguém, e nem por nada, porque a presença de Deus é sobre nós. E eu achei muito interessante esses dias atrás que foi falado sobre... Teve a semana, né, que as pessoas falavam sobre o Halloween, e a nossa igreja colocou no Zap algumas histórias, algumas mensagens falando sobre o Halloween, para a gente falar para os nossos filhos. E eu falei alguma coisa, Isabela recebeu um convite. Ela foi convidada para uma festa de uma amiguinha, e o tema era Halloween. E no convite tinha lá mãe de caveira, bruxinha, não sei o quê, e ela veio com aquilo. Aí ela falou assim, mãe, aqui, recebi o convite da minha amiguinha. Eu falei assim, tá. Ela, o que está escrito, mãe? Essa festa é de quê? De bruxinha? Eu falei, não, é do Halloween. Ela, que é isso? Aí eu expliquei, mostrei até umas imagens que a gente tinha recebido no Zap da igreja. E falei, olha, Halloween, Deus não se agrada de Halloween. Foi uma festa que foi inventada lá em outro país, chamado Estados Unidos, só que vem falando sobre morte, bruxas, e Deus não se agrada disso. Não estendi muito, irmãos, até porque ela não entendeu. Só falei assim, Papai do Céu não se agrada disso. De se vestir de bruxa, de caveira, tão feio, né, Bela? Tudo escuro, de morte. Nosso Deus é vida. Passou, irmãos, passou. Isabela brincando no quintal com as crianças, ela veio... Falou assim, mãe, minha amiguinha falou que Halloween é de Deus. Aí ela falou assim, mas eu falei que Halloween não é de Papai do Céu. Que Papai do Céu não se agrada de Halloween. Mas aí a avó dela veio e falou assim, Halloween é de Deus. Aí ela virou para mim e falou assim, mãe, aí eu falei para ela, Halloween não é do meu Deus. Irmãos, uma criança de 4 anos.
Halloween, eu falei, você falou como, Bela? Que Halloween não era do meu Deus. Irmãos, que autoridade. Aí os irmãos sabem que eu choro, né? Eu falei, Senhor, glorificado seja o teu nome, Pai. Irmãos, quando nós criamos nossos filhos nos caminhos do Senhor, eles não são influenciados. Não são. Não permita jovem, adolescente, marido, esposa, ser influenciado pelo modismo deste mundo. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E esse ministério tem levantado uma bandeira, desde o ano passado, ou desde 8 anos atrás. Vamos dizer melhor assim. Eu aprovo o que a Bíblia aprova. E eu desaprovo o que a Bíblia desaprova. Eu prefiro seguir o que a Bíblia diz. É o que a palavra do Senhor diz para a minha casa, para a minha família, para a vida dos meus filhos, para o meu casamento, que eu vou seguir. Em nome de Jesus e ponto final, irmãos. Eu acho lindo, Josué. Vocês querem seguir os deuses de vocês, vocês que sim, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor e ponto final. Que autoridade, irmãos. Que autoridade. Se alguém quiser debater, irmão, olha só, você quer, querido, amigo, você quer seguir? Ah, vai. Mas a minha casa vai servir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Ele o qual a minha família vai seguir, o qual meus filhos vão seguir, no nome de Jesus. A gente precisa profetizar e declarar isso, irmãos, com a autoridade que o Senhor já nos deu. Amém, igreja? O Senhor já nos deu essa autoridade, a gente precisa declarar e profetizar sobre a vida dos nossos filhos, porque a nossa família, ela é regada pela água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Algo que eu falo desde o início, irmãos, a minha família, ela será reconhecida pelos verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. A presença do Espírito, irmãos, a presença da água viva na nossa casa nos santifica, nos transforma, nos purifica, nos liberta, nos convence dos pecados e nos faz fluir para os que estão ao nosso redor. No verso 37, irmãos, 38, desculpa, diz assim: como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Correrão. A água, ela corre, ela não fica só para você. Uma família que é regada pela água viva, ela influencia o seu meio. Ela é canal de bênção para aqueles que estão ao seu redor. É canal de bênção para a sua vizinhança. É canal de bênção para a sua parentela. É canal de bênção o seu marido lá no trabalho dele, você, esposa, no seu trabalho ou no seu lar, seus filhos lá onde ele estuda, na roda de amizade. Flui. E nós somos canais de bênção. E abençoamos outras famílias. E abençoamos outras casas. E abençoando todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque esse é o objetivo maior da presença do Espírito Santo de Deus. Não é só nos edificar, irmãos, para que sejamos canais de bênção para abençoar outros. Amém? Que a sua família possa ser uma família que abençoe outras famílias. Sua família seja abençoada para abençoar outros. Que essa alegria que você tem de estar casado, de ter seus filhos, de estar caminhando no Senhor, de ter experiência com Deus, as outras famílias que estão ao seu redor têm esse desejo. Porque Jesus está clamando, como lá no versículo 37 nós lemos: quem tem sede, vem até mim e bebe. Nós que levamos o Senhor, irmãos, através da nossa vida. Que as pessoas possam ver através da nossa família a presença de Jesus. E aqueles que têm sede possam ser saciados com essa água viva que flui do nosso interior. Tem um louvor que diz, e que eu gosto muito, e eu sempre profetizo e declaro na minha casa, que diz assim, os irmãos me acompanham, aqueles que souberem: minha casa será reconhecida como lugar de milagres
milagre e oração. Onde Jesus tem o quê? Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Você pode dizer assim, ó: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E seja à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Você pode dizer isso, amados? Pois a casa que um dia te recebeu, você sabe viver sem ele? A sua casa, a sua família sabe viver sem a presença dele? A minha não. Nunca mais saberá viver sem ti. Como nós precisamos dessa presença. Como nós precisamos dessa água. Da presença do Espírito Santo, amado. E quem tem um louvor que diz, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, de outro lugar, não sabe viver, irmãos. Quem já teve experiência. Quem tem relacionamento com Ele. Não sabe viver em outro lugar. Não sabe, amado. Não sabe. Não sabe. A gente só quer Ele, a gente só quer a presença dEle. Pode estar difícil, vem a tempestade, vem as circunstâncias ruins. Senhor, mas eu escolho o Senhor por obediência. Eu escolho o Senhor para ser o Deus da minha família por obediência, porque eu quero viver contigo, eu quero que minha geração seja uma geração que viva na tua presença. Escolha, irmãos, e deseje isso, porque a minha casa, amém, amado? A nossa casa não sabe viver mais sem a presença de Deus. E que assim você deseje dizer: Senhor, a minha casa, a minha família não sabe mais viver sem ti. Então, Deus, não visita não, habita. Habita aqui na cozinha, habita aqui na sala, habita aqui no banheiro, habita no quarto dos meus filhos. Habita, Senhor, habita na nossa vida, habita na vida dos meus filhos, porque é a tua presença que eu quero para nós. Porque as outras coisas, irmãos, serão consequências. Vamos ficar de pé, irmãos? Assim como o jardim não sobrevive sem água, assim a sua família não sobreviverá, não florescerá, não terá uma raiz forte sem a presença de Deus. Se você quer florescer, se você quer ter raízes fortes, se você quer dar bons frutos, permita que a água viva floresça, ou regue, melhor dizendo, o seu jardim e a sua família. No Salmos, versículo 1, eu queria muito que a gente, em alta voz, falasse Salmos 1. Bem-aventurado. Salmos 1. Em alta voz, irmãos, declare isso em nome de Jesus. Porque quando a palavra de Deus paira sobre nós, irmãos, é a palavra de Deus. Vamos em alta voz. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer prosperar, amigo? Você quer prosperar, amado? Meu irmão, minha irmã, você quer prosperar? Quer que sua família prospere? Tenha prazer na lei do Senhor. E medita nela dia e noite.
por você vai prosperar. No nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Espírito Santo, como é bom sentir a tua presença no nosso meio. Obrigada, Deus, por cada família aqui representada. Obrigada, Deus, por esse ano, Senhor, que o Senhor nos permitiu, Deus, chegarmos até aqui. Deus, quantas lutas, quantas dificuldades, Senhor. Mas por obediência nós continuamos, Pai, a fazer a tua obra. Nós aceitamos o teu chamado, Deus. Continue, Pai querido, fortalecendo a tua igreja, Senhor. A quarta igreja desta cidade, fortaleça o teu povo cada vez mais na tua presença. Deus, que essa igreja não seja guiada por homens, mas seja guiada pelo teu Espírito Santo, Deus. Deus, que cada família desta igreja, Senhor, em nome de Jesus, seja abençoada por ti, Senhor. Deus, aqueles que não puderem vir, Deus, tu sabes o motivo, vai de encontro. Senhor, e aqueles que se encontram aqui, Pai, abençoe a vida de cada um. Daqueles que nos visitam, abençoa, Pai. E Deus, que cada família aqui, Senhor, possa ser regada, Deus. Até o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, possamos ser regados por essa água viva que é a presença do teu Espírito Santo sobre nós. E Deus, que através da nossa família, outras famílias, Senhor, sejam alcançadas, Senhor. Não para a nossa glória, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Deus, continue, Deus, falando conosco. Continue, Senhor, atuando nas nossas vidas. E nos permita, Senhor, nos permita viver de forma que seja aprovada por Ti, de forma que alegre o Teu coração. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada, Senhor, por esse momento. E obrigado por tudo que o Senhor fez e o Senhor tem feito no nosso meio. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se